Bom dia a todos, bom dia Camila, bom dia Eduardo, bom dia aos que nos assistem. Nós vamos dar início à atividade do CAL São Paulo, que é um minicurso Aporte para o Ensino de Ética, que vai ser ministrado pela conselheira Camila Moreno de Camargo. A conselheira faz parte do conselho, é conselheira titular e coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAL São Paulo. A Camila é arquiteta e urbanista, é doutora e docente, atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado junto ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem experiência em políticas públicas como gestora e consultora no desenvolvimento de planos diretores, planos e projetos urbanos e planos locais de habitação de interesse social e mobilidade urbana em cidades médias e pequenas do interior do estado de São Paulo. Eu agradeço muito a presença da Camila nessa atividade e vamos dar início. A palavra é sua, Camila. Bom dia a todas e todos. A gente vai, então, fazer uma apresentação e aproveitar a gravação. A gente espera que essa apresentação possa servir de subsídio, né, para o ensino de ética e disciplina, ética e legislação, né, enfim, os vários nomes que essa disciplina obrigatória na grade curricular adquire. A gente pretende, então, poder fornecer alguns subsídios, né, aproximar os professores de ética profissional do CAL, né, do Conselho, fazer dos professores verdadeiros braços do Conselho junto aos alunos, né, os estudantes de arquitetura e urbanismo. Se por acaso o áudio ficar ruim, eu vou pedir para que vocês avisem, a gente tem pessoal aqui acompanhando o chat, e aí eles podem me interromper e a gente retoma, tá bom? Vou aqui para a apresentação, então. Então, né, Ana Serávulo, que eu agradeço muito, né, por toda a comissão de ética e disciplina, estou aqui em representação da comissão. Já anunciou aqui o nosso título do minicurso, Aportes do CAL São Paulo para o Ensino de Ética Profissional. E aí a gente lança de princípio assim, algumas questões que vimos conversando, discutindo no âmbito do Conselho, e que tem relação com essa disciplina de ética e legislação profissional, então um certo panorama do que a gente vem apreendendo no contato com professores, no contato com estudantes, né? A Comissão de Ética e Disciplina é uma comissão muito demandada pelos cursos de arquitetura e urbanismo, então nos pareceu importante lançar algumas questões, e é claro que elas podem ser complementadas, né, por quem está aqui com a gente, por quem nos assiste, né? A primeira questão diz respeito a essa diversidade de conteúdo correspondente à disciplina de ética e legislação profissional. A gente encontra nos mais variados cursos um conteúdo que é difuso e, por vezes, não muito dirigido à prática profissional propriamente dita, né? Então, ela vai assumindo uma estrutura que, a depender do curso, do professor que ministra, tem uma certa estrutura, um certo jeito de se desenvolver, mas isso, por um lado, é muito interessante, né, que a gente garante uma certa autonomia, né, para o professor que ministra essa disciplina. Por outro lado, no contato com os estudantes, vai ficando bem evidente um certo distanciamento da disciplina em relação ao próprio conselho, né, a missão do conselho, os objetivos do conselho. Então, os alunos, de certo modo, eles manifestam, né, essa distância e uma vontade em estabelecer um outro tipo de contato mais aproximado com o conselho, né? Nas nossas mais variadas visitas aí, as palestras virtuais, presenciais que a gente faz. Lembrar que essa disciplina, de um modo geral, é o primeiro contato que o estudante de urbanismo vai ter com o conselho, né? Durante o curso todo, ele tem contato com as atribuições da profissão, né? Mas é através dessa disciplina que ele ouve, às vezes, pela primeira vez, falar no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com quem ele vai passar a se relacionar, né? Quando for profissional ativo, para sempre, né? Então, esse primeiro contato nos parece importante, de destacar, né, e o papel que esse professor tem, né, ao colocar o aluno pela primeira vez em contato com o conselho.
Uma outra questão também que a gente vem discutindo aqui no âmbito do conselho é a posição que essa disciplina tem na grade curricular, né? Às vezes ela está lá mais relacionada aos primeiros anos do curso, depois ou ela está mais relacionada às últimas turmas, né? E isso também vai colocando a disciplina um determinado caráter, né? Então, se ela é mais introdutória, se ela é mais aquele lugar, né, que já coloca o aluno, aquele pontapé para o mercado, né, de trabalho, então ela adquire, né, demandas que são muito específicas a depender da sua posição na grade curricular. Então lembrar, né, eu acho que a gente vem colocando assim como alguma coisa importante é lembrar da legislação que cria o conselho, né, que regulamenta o exercício de arquitetura e urbanismo, que coloca a missão do conselho, né, os seus objetivos, que é a Lei 12.378, aprovada em 2010, né, então, que vai então, regulamentar o exercício da arquitetura e do urbanismo no Brasil e nos estados, né. Pela mesma lei, a gente tem a missão do conselho, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelando pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Então, isso que a gente está fazendo aqui por um lado, difundir, né, o Código de Ética e Disciplina, alguns aspectos da regulamentação da profissão, mas, por outro lado, a gente acredita muito nessa dimensão orientativa que o Conselho tem, sobretudo tendo em vista, né, o escopo das denúncias que o Conselho recebe, em geral, motivadas por falta de conhecimento em relação a essa regulamentação profissional, né. Então, a gente acredita que, a partir de uma dimensão orientativa, a gente zela pela profissão, a gente previne, né, o cometimento de alguma coisa de infração ética ou relacionada ao exercício da profissão. Então, também nesse primeiro contato do estudante com o conselho, que às vezes também é o contato que o professor tem com o conselho, né, os professores que não atuam diretamente com projetos, com escritório, né, com execução de obra, são profissionais docentes, né, e que o único relacionamento que estabelece com o conselho é a partir das aulas que ministra, né, a partir das atribuições, né, daquilo que vai estruturando o escopo da disciplina. Então, a gente também passa para vocês aqui as comissões atuais do CAL, né, o CAL São Paulo atua a partir dessas comissões. Então, a gente tem lá, né, algumas comissões que são ordinárias, elas têm caráter permanente, são previstas em resolução do CAL São Paulo, e são comissões que têm caráter finalístico, como é o caso da Comissão de Fiscalização, a de Ensino e Formação, de Exercício Profissional e de Ética e Disciplina, ou caráter meio, né, quer dizer, elas são meio para que as ações do CAL aconteçam, como é o caso da Comissão de Organização e Administração e a de Planejamento e Finanças. Depois a gente tem algumas comissões de caráter especial, né, e elas, a gente entende essas comissões como comissões que são temáticas, né, cujos temas são afetos à profissão da arquitetura e do urbanismo e são muito importantes para o desenvolvimento profissional. Então, a gente tem a comissão de comunicação, de relações institucionais, de desenvolvimento profissional, a de ATIS, né, assessoria técnica em habitação de interesse social, patrimônio e cultura, política urbana, ambiental e territorial, né. Então, são comissões que atuam junto ao poder público ou desenvolvendo conteúdos que coloquem arquitetura e urbanismo, né, no status de política de Estado, que criam as parcerias do conselho, né, então que desenvolvem institucionalmente a autarquia. E as comissões temporárias, né, como o próprio nome diz, elas duram um certo tempo e elas se ocupam de temas que momentaneamente são importantes, né, são considerados prioritários, né, para o desenvolvimento das outras comissões. Então, hoje a gente tem uma comissão de equidade e diversidade, né, que foi constituída nessa gestão, né, e é um tema que vem atravessando todas as outras, né, justamente porque é um tema que se torna prioritário para essa gestão, né, e a comissão temporária de valorização profissional, reserva técnica,
que dentro de uma agenda de valorização profissional que vai se consolidando, né, tem essa especificidade de discutir a reserva técnica na sua relação com as discussões sobre precificação, né, sobre o dia a dia do profissional que atua mais diretamente no mercado de trabalho. Também a gente tem um colegiado de entidades estaduais de arquitetura e urbanistas do CAL São Paulo, é o CEAL, né? E que também a gente acredita que seja muito importante difundir entre os estudantes de arquitetura e urbanismo para que eles saibam, né, quais são as entidades que de fato representam o profissional no âmbito aqui do estado de São Paulo, né? Então a gente tem, além do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cuja presidente é a Caterine Otondo, a gente tem a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, que junto com a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo vão discutir o ensino, né? Tem o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, né, que vai discutir, se ocupar das questões trabalhistas, salariais, e a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, né, que é também uma associação de âmbito nacional, né, cuja presidente é a Luciana Schenck. Aqui também como um quadro mais geral, que sempre que a gente coloca para os alunos, né, nas palestras que a gente ministra, ou mesmo para os profissionais, é um quadro que costuma ser surpreendente, né, nesse primeiro contato, para a gente ver, de fato, o peso que o Estado de São Paulo tem dentro do sistema CAL, né? O sistema CAL são esses vários estados, quer dizer, todos os estados têm o seu conselho, e o CAL-BR é quem organiza, né, toda essa rede, e aí a gente tem o estado de São Paulo participando com praticamente metade aí dos arquitetos ativos do país, né? Só para a gente ter aqui um valor de referência, a gente tem como Rio de Janeiro como um estado que tem em segundo lugar aí o número de arquitetos, vejam a discrepância de número, né? Então, o estado de São Paulo com quase 65 mil arquitetos ativos, ou seja, cadastrados, registrados no conselho, e o estado do Rio de Janeiro com 20 mil, pouco mais de 20 mil. Então, o estado de São Paulo realmente apresenta a grande maioria aí dos arquitetos que atuam nacionalmente, né? E no âmbito do estado, esses arquitetos, como é que eles se distribuem, como é que eles se organizam, né? A gente tem metade desses arquitetos aqui na sede São Paulo, né? Então, sobretudo município e de São Paulo e arredores, e aí a gente tem outros 10 escritórios regionais, é como o CAL São Paulo se organiza, né? Então a gente tem São José dos Campos, escritório em Mogi das Cruzes, em Campinas, Sorocaba, Santos, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, né? E aí, nesses 10 escritórios regionais, a outra metade dos arquitetos se distribui, né? Então, a gente tem Campinas e Ribeirão Preto com um número considerável de arquitetos ativos, e depois os outros escritórios com números menores, né? Mas não menos importantes, com demandas muito específicas, para as quais a gente vem procurando atentar. E aí também a gente achou pertinente colocar para vocês a conjuntura profissional atual, né? São dados advindos de uma pesquisa que o CAL-BR realizou recentemente, divulgou em 2021. Então, são dados muito recentes, que foram sistematizados, foram, né, lidos a partir de uma amostragem considerável. 25% dos profissionais ativos no Brasil responderam a essa pesquisa. Então, uma amostragem considerável que nos dá um quadro importante de atuação do arquiteto e urbanista hoje, né, na escala nacional. E aí a gente teve aqui o cuidado de recortar alguns dados para o estado de São Paulo, e que são importantes para criar esse pano de fundo de discussão, né, ou de diálogo entre professores e alunos, né? Então, primeiro, alguns dados que demonstram como que esses profissionais se declararam do ponto de vista da raça, do gênero e da idade. Então, a gente tem uma predominância de autodeclaração de raça branca, né? A gente tem uma maioria que se identifica mulher, e a gente tem uma grande maioria também de profissionais com até 40 anos. Né? Está cortando um pouquinho a minha apresentação aqui, mas acho que não prejudica aí a leitura dos dados.
Então, a gente tem, né, a partir de autodeclaração, esse quadro no que diz respeito aí à raça e genialidade, maioria branca, mulher e com até 40 anos atuando no mercado de arquitetura e urbanismo. Depois, do ponto de vista da área de atuação, foi um dado que nos chamou muita atenção quando entramos em contato e que vem direcionando boa parte das nossas ações atualmente. A gente tem uma predominância, uma concentração de atuação do arquiteto urbanista na área de arquitetura de interiores. Vejam aí, 59% dos arquitetos declarou que trabalha com arquitetura de interiores, né? Depois a gente tem lá a execução, concepção, por exemplo, planejamento urbano e regional participa com 10%, geoprocessamento e áreas correlatas com 4%, patrimônio histórico com 4%, né? Então, a gente tem uma concentração importante dessa atuação em um único campo profissional, né? Ainda que a formação em arquitetura e urbanismo no Brasil ela seja bastante vasta, né? E ela atribua a esse profissional que está se formando a possibilidade de trabalhar com várias frentes aí, né, relacionadas ao campo da arquitetura e urbanismo. Depois a gente tem, do ponto de vista desse trabalho realizado, uma grande maioria que trabalha com projeto, né, e sobretudo com projeto de aprovação, projeto básico, projeto executivo, né, 77% aí, como vocês estão vendo. Um outro dado importante para a gente, né, e tem a ver com as formas de trabalho, com o modo como o arquiteto vem se arranjando profissionalmente, né, diante das dificuldades relacionadas ao quadro mais ampliado de políticas, de leis trabalhistas, né, então a gente sabe que isso está inserido num quadro bastante mais ampliado, mas são dados importantes para a gente poder aqui, a partir do Conselho, pensar capacitações, pensar a atuação desse arquiteto, de que modo que o Conselho apoia, né, essas formas de trabalho que vão se apresentando muito variadas. Então, a primeira diz respeito à precificação, quer dizer, como que o arquiteto hoje ele cobra pelos seus serviços, né? A maioria cobra por metro quadrado e a gente sabe que essa não é a forma mais não é a melhor forma de se cobrar pelos serviços prestados, né? É um jeito de cobrar que realmente impacta sobre essa agenda de valorização profissional. Quer dizer, muita coisa fica de fora a partir do momento que o arquiteto cobra pela prestação de serviços sob o metro quadrado, né? Há uma complexidade inerente ao processo criativo, ao processo de desenvolvimento do projeto, que fica nublada quando o serviço é prestado, cobrado, né, a partir do metro quadrado da edificação. Ainda assim, né, é o modo como 61% dos arquitetos no estado de São Paulo vem cobrando. E também um outro dado que diz respeito à quantidade de horas por semana de trabalho, né, com arquitetura e urbanismo. Então, 42% declarou que trabalha mais de 40 horas semanais, né, com arquitetura e urbanismo. Uhum. Esses dados vão se combinando para a gente e vão revelando forma de remuneração, né? Não a forma de remuneração, mas a remuneração em si, muito prejudicada, né, atualmente. Então, a gente vê lá, 49% desses arquitetos trabalha de modo autônomo e 47% declarou que recebe ali até 3 salários mínimos, né? Isso se soma aos 39% de arquitetos que não possuem nenhum tipo de previdência, né, não contribuem com nenhum tipo de previdência, e, né, de um modo resumido, nos revela, então, um quadro que é de desconhecimento, de desvalorização da profissão e de precarização do trabalho, né? Um quadro preocupante, com o qual nós aqui no Conselho estamos lidando e com o qual também, né, os estudantes logo vão adentrar, né? Então, é uma preocupação que precisa ser compartilhada para que, né, o Conselho, junto com os professores, docentes, né, os coordenadores de curso, possam olhar com atenção e, a partir, né, desse processo de formação, apresentar alternativas, né, de atuação. Quer dizer, então, dentro dessa concentração, por exemplo,
na área de arquitetura de interiores, né? Então, o Conselho, por exemplo, vem desenvolvendo ações que buscam apresentar outras áreas de atuação, né, para esse estudante que vai chegando no mercado de trabalho, né? Também a gente vem desenvolvendo ações no sentido de estudar formas de precificação que sejam mais aderentes, né, ao processo complexo que envolve a atuação do arquiteto urbanista. A gente também vem desenvolvendo programas de benefício, de apoio a esse arquiteto que recebe mal, né, e que não tem previdência. Então, a gente, através do Conselho, vem desenvolvendo, né, ações múltiplas, né, que procura olhar com atenção para esse quadro de desvalorização, de desconhecimento em relação à profissão e de precarização das formas de trabalho, né, para o qual a gente chama aí os docentes, né, que, sobretudo, lidam com a disciplina de ética e legislação profissional, para esse objetivo, né, de melhorar a inserção do arquiteto no mercado. Então, a gente tem, né, como documento mais específico e mais afeto à disciplina de ética e legislação profissional, ética e disciplina profissional, enfim, o Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. A gente chama atenção, tem um QR Code aí para acesso, mas é um documento disponível no site do CAU, ele é de bem fácil acesso. Além do código, a gente tem um código comentado, né, que aí todas as regras, todos os princípiozinhos ali profissionais, eles estão comentados, isso ajuda muito a compreensão, né, desse documento. A gente lembra que conhecer o código de ética é uma obrigação profissional, não é uma recomendação, né? É importante que o professor de ética profissional apresente o código de ética para o estudante de arquitetura e urbanismo, né? Apresente como um documento cujo conhecimento, cuja aproximação é uma obrigação, né? Nas unidades do CAU também, nos escritórios regionais, aqui na sede, a gente tem esse material impresso, normalmente, através das palestras, a gente entrega, né, um caderninho pequenininho que vira um documento de bolso, de fácil acesso, de consulta, para o arquiteto urbanista realmente balizar a sua forma de atuação. Então, independente da área de atuação, do modo de contratação de serviços, se esse arquiteto atua de modo autônomo, se ele é um empresário, se ele é um arquiteto servidor, ele deve obrigação a esse documento, ao Código de Ética e Disciplina. Ele, né, é uma obrigação atentar para esse documento e respeitá-lo dentro da sua forma de trabalho, né? Então, as normas constantes, elas se aplicam a todas as atividades profissionais em todos os campos de atuação e em todo o território nacional, tá? O que define, né, dentro do Código de Ética e Disciplina, o que define esse estatuto ético, né, da profissão é o alto grau de compromisso público que o arquiteto urbanista tem ao se formar, né? É uma profissão cuja relevância social é altíssima, e isso implica num maior compromisso público. Quanto maior o compromisso público, mais importante é a atenção ao estatuto ético do exercício profissional, né? O nosso Código de Ética e Disciplina, né, o Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas, ele apresenta uma estrutura em 6 capítulos, né? Cada capítulo diz respeito a um conjunto de obrigações. Então, o primeiro capítulo trata lá das obrigações gerais, e depois, né, os outros 5 capítulos apresentam obrigações correspondentes ao diálogo do arquiteto urbanista com um determinado grupo. Então, a gente tem obrigações para com o interesse público, obrigações para com contratantes, obrigações para com a profissão, para com os colegas e junto ao próprio conselho. Onde a gente mais visualiza implicações do exercício profissional, onde a gente mais recebe denúncias, são obrigações para com o contratante, né? Então, realmente, no contato com contratantes, né, durante o processo de prestação de serviços em arquitetura e urbanismo, a gente percebe um alto grau de cometimento de infrações éticas, né? E, sobretudo, por falta de conhecimento desse documento, né? Há um distanciamento em relação a esse documento. O que define a ética? Aqui tem
QR Code para um videozinho rápido de 6 minutos que a gente costuma usar nas nossas palestras e que vocês podem usar também, porque é vídeo de código aberto, do Mário Sérgio Cortella, falando um pouco sobre o que é ética profissional, né? E ele usa para falar disso 3 grandes questões, né? Ele fala o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Né? Então, a partir do desenvolvimento dessas 3 perguntas, a gente consegue também compreender um pouco mais a própria estrutura nessas 3 categorias que compõem cada um dos capítulos do Código de Ética. Cada um daqueles capítulos que eu mencionei apresenta um conjunto de princípios, um conjunto de regras e um conjunto de recomendações. Então, a gente lê os princípios como aquilo que a gente quer, né? Então, aquilo que queremos corresponde a esse conjunto de princípios dentro de cada capítulo. Aquilo que devemos corresponde às regras do Código de Ética, né, previstas em cada um dos capítulos também. E aquilo que podemos diz respeito às recomendações. Do ponto de vista prático, as regras são aquelas que a gente olha para apurar uma determinada denúncia, né, quando chega aqui no Conselho. Então, a gente apura a denúncia que chegou a partir do conjunto de regras. Né? As recomendações, elas podem ser atenuantes ou agravantes da denúncia que foi realizada junto ao Conselho. Né? Mas atentar para os princípios, regras e recomendações, como eu disse, são obrigações, né, do arquiteto ao exercer a sua profissão. Para a Comissão de Ética e Disciplina, a gente, a partir dessas denúncias, né, de uma leitura mais geral desse quadro de denúncias que o Conselho recebe, vão se destacando determinados temas, né, que são temas que a gente gostaria de dividir com os professores da disciplina de Ética e Legislação Profissional, que justamente são temas que ou eles vão realmente apresentar uma ligação direta com estudantes, ou seja, a denúncia chega e menciona estudantes de arquitetura, né? Isso não quer, a Comissão de Ética e Disciplina ela não apura denúncia sobre o estudante, né? Porque ela apura denúncia sobre o profissional ativo, o estudante ainda não é um profissional, né? Mas ela remete essa denúncia à Comissão de Ensino e Formação, ou à própria Comissão de Exercício Profissional, que vai lidar com essa atuação do estudante de arquitetura e urbanismo como atuação de um leigo, né, um exercício ilegal da profissão. Então, tem temas que mais diretamente se apresentam ligados, relacionados ao estudante de arquitetura, ele comparece na denúncia, né, e há alguns temas que, se não apresentam o estudante no cerne da denúncia, apresentam o recém-formado. Né? A gente tem uma quantidade enorme de denúncias envolvendo recém-formados. Aumentou muito, né, o número de cursos, como vocês bem sabem, então são muitos arquitetos sendo lançados no mercado de trabalho, e dentro desse quadro que eu já acabei de apresentar, de uma conjuntura não muito positiva, vamos dizer assim, né, a gente tem esse recém-formado entrando em contato com o conselho por motivos não muito interessantes, né, porque ele entra em contato com o conselho a partir da denúncia. Né? Esse vai ser, às vezes, primeira forma mais próxima de relacionamento com o conselho que ele vai ter. Então, a gente divide com vocês esses temas que são recorrentes e algumas ações orientativas que compõem uma campanha de dicas para o exercício ético profissional que a Comissão de Ética e Disciplina vem desenvolvendo. Né? E a gente espera poder contar com os professores de ética profissional na divulgação, né, no debate sobre esses temas, na abordagem sobre esses temas, né? Então, a gente está deixando à disposição de vocês, depois talvez a Ana Cerávulo possa mencionar a plataforma, né, onde os coordenadores podem solicitar as palestras, os minicursos, as oficinas. É isso, a gente vai pôr no chat para vocês o link, né, dessa plataforma. Lá vocês vão encontrar, além dos cursos, oficinas e palestras que o Conselho pode desenvolver junto, né, em contribuição, em apoio aos cursos de arquitetura e urbanismo, também algum material que subsidia, por exemplo, as aulas, né? Elas estão disponíveis na plataforma, mas também no site do CAL, tanto do CAL São Paulo como do próprio CAL-BR. Essa campanha de dicas, a gente achou por bem desenvolver, até para
para mudar um pouco a chave do diálogo, né? Então, a gente quer poder atuar não só a partir do exercício de fiscalização e punição, de aplicação de sanção, mas a partir de uma dimensão que é mais orientativa, que contribui, né, com as estratégias de atuação do arquiteto urbanista que está ali desenvolvendo as suas atividades, né? Então, os temas que são mais recorrentes são esses que estão na tela aí, né? O marketing social em redes sociais, a reserva técnica, os direitos autorais em relação com os colegas profissionais, os contratos de prestação de serviços, os modos como isso vem se dando, né? A execução de serviços propriamente dita e o acobertamento. Eu vou comentar cada um desses temas e vocês vão ver que eu vou fazer esses comentários a partir de algumas estratégias didáticas que vocês também podem usar, né, durante as aulas aí, né? Então, é claro que a gente apresenta alguma coisa de estratégia, de metodologia, como recomendação, como sugestão, né? Também damos aula dessa mesma disciplina, então a gente tem vários conselheiros, né, professores, e que atuam nessas disciplinas, então nessa troca que a gente vem procurando desenvolver, a gente vai encontrando alguns caminhos que parecem ser bem sugestivos, assim, de um diálogo mais próximo com esse grupo, né, que é um grupo que vai se tornando majoritário, né, quando formado, né? A gente tem a maioria dos arquitetos, lembra lá daquele dado, né? 60% dos arquitetos ativos têm até 40 anos, mas um grande percentual aí de recém-formados, né? Sobretudo tendo em vista aí o acréscimo, né, o número, a ampliação da quantidade de cursos de arquitetura e urbanismo que a gente tem no Estado. Então, com relação a esse tema, marketing profissional em redes sociais, a gente tem aqui diretamente envolvidos os estudantes, né? Então, as redes sociais, elas são uma realidade, né? O uso das redes sociais para divulgação de trabalhos executados, para publicidade, para conquistar oportunidades de trabalho, é uma realidade, né? Isso se intensifica muito durante a pandemia e permanece como uma estratégia de trabalho, né, do arquiteto urbanista. Então, a gente cada vez mais vem percebendo denúncias chegando, envolvendo o uso de redes sociais, né? O Código de Ética e Disciplina é de 2010, ele não previa, né, diretamente o uso de redes sociais, ele fala lá em publicidade, ele fala em marketing profissional, né, mas não necessariamente em redes sociais. O que a gente vê, então, a gente acredita que, sim, o arquiteto urbanista ele precisa se inserir nesse meio digital, né? É importante que ele se coloque, até para poder contribuir com a valorização do campo da arquitetura e urbanismo, com a valorização das formas de trabalho, expondo a complexidade, né, daquilo que envolve a prática profissional, mas o que a gente vem percebendo é que nas redes sociais, vez ou outra, né, a gente tem algumas como é que fala? Alguma coisa que escorrega, né, e que vai virando indícios de infração ética. Então, a gente vem trabalhando nas nossas palestras com a estratégia de apresentar situações problema, né? A gente aqui tem, né, por exemplo, quem trabalha com o Estatuto da Cidade, a gente tem alguma coisa que se desenvolveu, né, nos últimos anos, voltada ou à população de um modo geral, ou aos estudantes de arquitetura e urbanismo, que simulam, né, situações da prática profissional, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, no marketing profissional em redes sociais, a gente destaca nesse material que fica à disposição de vocês a seguinte situação problema, né? Então, imagine que você, buscando atrair mais clientes através da sua rede social ou em seu site pessoal, site da sua empresa, oferece modelos de projetos prontos para atender novos nichos de mercado, alguns inclusive com preços promocionais, né? Tenho certeza que vocês já viram isso nas redes sociais, né? Um site divulgando ali projetos prontos, ou projeto a R$ 9,99 metro quadrado, né? Então, a gente vê promoções desse tipo, compre um sofá e ganhe projeto de um cômodo. A gente cada vez mais vem se deparando nas redes sociais com coisas desse tipo, né? Então, um colega, ao acessar esse conteúdo, questionou se isso não se trataria de uma concorrência desleal,
né, usando as redes sociais. E aí a gente lança essa pergunta para os estudantes: você achou a postura dele errada? Né, pois está lhe desrespeitando ao lhe constranger e tolher sua liberdade de expressão? É uma falta ética por parte dele? A gente leva a pergunta, né? Como é que você encara contato, por exemplo, com sites desse tipo, né? E aí o sim e não. O sim te leva para um caminho, o não te leva para outro caminho. É um modo que a gente tem encontrado para apresentar as regras do Código de Ética, né? Então, a depender da resposta, se sim ou se não, a gente apresenta a resolução dessa situação-problema. Apesar de comum, principalmente pela internet, nesse caso, né? Oferecimento de preços, serviços ou produtos de forma que estimulem a concorrência pelo preço na nossa profissão é vedado, né? Então, isso é uma prática vedada no Código de Ética, apesar da gente encontrar em grande quantidade nas redes sociais. Então, a gente só pode oferecer serviços de arquitetura e urbanismo ao sabermos a natureza e a extensão desses serviços. Está lá na regrinha 3.2.2 do Código. Assim, não é possível colocar valor antecipado, precificar antecipadamente os serviços de arquitetura e urbanismo. Isso também está lá na regrinha 5.2.3. Então, o seu colega tinha razão, né? O comentário dele precisa estar dentro dos certos limites estabelecidos pelo Código de Ética, né? E aí a gente coloca outra regrinha que fala sobre isso, 5.2.6, e seria outra situação a ser avaliada. Então, esse quadro, né, uma situação problema, uma resolução que aponta para determinadas regras que, em princípio, estariam sendo infringidas, né, por esse profissional, nos leva a um conjunto de dicas. Então, a dica 1, precifique seu trabalho somente quando solicitado pelo seu cliente, após conhecer o escopo daquilo que será desenvolvido. Regra 2, divulgue os dados, imagens de trabalho realizados somente com autorização, anuência de cliente e de outros profissionais envolvidos naquele projeto, naquela obra. Mencione parceiros profissionais em suas publicações. Identifique a autoria de imagens de referência utilizadas. Compartilhe sua rotina em obra e divulgue seu processo de trabalho. Então, são dicas para o exercício profissional. E onde é que entram os estudantes, sobretudo, aqui? Né? Quem é professor já tem encontrado, né, estudantes ali nas redes sociais, com o nome, né? A gente encontra muito estudante que presta serviço de execução de imagens eletrônicas e divulgam como se fossem projetos realizados por ele próprio, né? Então, que tipo de dica a gente dá mais voltada ao estudante? Menciona o profissional que é o responsável técnico por aquele serviço que você prestou, né? Adeque o seu perfil nas redes sociais, demonstrando, expressando, apresentando-se como, de fato, estudante de arquitetura e urbanismo, não como um profissional, né, já formado. Então, evite usar o ARC underline, né, assim, coisas que possam sugerir que você atua como um profissional já habilitado, né? Então, são dicas que estão muito ligadas aos estudantes e, quando recém-formado, também, né? Então, a gente sabe que a atuação em arquitetura e urbanismo, muito comumente, ela se dá a partir do contato com outros profissionais. Então, mencione seus colegas. Isso está lá um capítulo inteiro do Código de Ética, obrigações para com os colegas. O uso de imagens de referência, por exemplo, né? Então, ao divulgar trabalhos que você possa vir a oferecer, né? É muito comum a gente encontrar a divulgação desses serviços a partir de imagens de arquitetura que são imagens de referência, de obras de referência, o projeto do Paulo Mendes da Rocha, né? Mas precisa dizer que aquela imagem é de um projeto do Paulo Mendes da Rocha, né? Isso é importante, né, divulgar. A arquitetura, a divulgação da arquitetura é sempre bom, é sempre um ponto positivo. A gente quer que cada vez mais as pessoas entrem em contato com boa arquitetura, mas com esse tipo de cuidado, cuidado de divulgar a autoria daquelas imagens, daqueles projetos, né? Quando já profissional ativo, lembrar de pedir autorização, anuência de clientes para poder divulgar imagens da obra, do serviço que foi executado, uma imagem eletrônica que é de um projeto de uma casa. A gente recebe muita denúncia de clientes, né, de contratantes, que não autorizaram a divulgação de imagens das suas residências, por exemplo, né,
e encontraram lá a foto da rua, da fachada da casa, do interior da residência, né, pelo profissional. Então, a gente vai, né, a partir dessas dicas, sugerindo, né, como que o arquiteto pode se comportar aí nas redes sociais, na boa divulgação da arquitetura e do urbanismo, né? Uma dica importante que a gente vem tratando, né, no contato, inclusive, com digital influencers, né, na nossa aproximação com esse mundo, com esse universo, é a importância de se divulgar justamente a rotina de trabalho, né? É uma rotina pesada, complexa, que envolve pesquisa, que envolve idas a campo, né? Falta de terreno, vai na loja, reunião com o cliente, desenho à mão, desenho no computador, quer dizer, é uma rotina muito rica e que uma imagem final de projeto às vezes não revela, né? Ela restringe muito, né? Então, a gente, como dica também, vem colocando a importância de divulgar a rotina profissional, né? Isso valoriza, isso contribui para a valorização da profissão. E aí as regras relacionadas, eu não vou lê-las para vocês, né? Mas no que diz respeito ao marketing profissional em redes sociais, a gente tem nesse material que fica um subsídio para o professor, né, as regras que mais diretamente estariam relacionadas a, a, a esse tema, né? Então, assim, só como um exemplo, para vocês verem como que isso aparece lá no Código de Ética e Disciplina, então a gente tem ali no capítulo 3, a regrinha 3.2.2, o arquiteto urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviços somente após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços profissionais solicitados por seu contratante. Então, pode divulgar projeto a R$ 9,99 metro quadrado? Não. Você não foi chamado a apresentar um orçamento ainda, né? Depois, a regrinha 3.2.8. O arquiteto urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, considerar a veracidade das informações e o respeito à reputação da arquitetura e urbanismo. Então, ao apresentar promoções que, de algum modo, impliquem em desrespeito à reputação, né, da profissão, você infringe uma ética também, né? Depois aqui a última, por exemplo, a regrinha 5.2.3. O arquiteto urbanista deve estipular os honorários ou quaisquer remunerações apenas quando solicitado oferecer serviços profissionais. Então, eu estou mostrando para vocês essas regras para dizer que, ainda que o Código de Ética tenha sido elaborado em um contexto onde as redes sociais ainda não eram presentes, ele apresenta regras que balizam, sim, né, a atuação do profissional em redes sociais, e que hoje vem sendo objeto de discussão no Conselho, tanto no Estado de São Paulo como no âmbito nacional, justamente para poder perceber especificidades do uso de redes sociais, né? Mas, de qualquer modo, as denúncias que chegam, elas chegam balizadas por um conjunto de regras aqui para a gente, tá? Depois, um outro tema que é super polêmico, né, muito caro aqui para a gente, é o tema da reserva técnica, tanto que mostrei lá para vocês que a gente, muito recentemente, constituiu uma comissão temporária, né, da qual participam tanto o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas também o CREA, a OAB, o PROCON, a ABD, que é a Associação Brasileira de Designers, a ANAMACO, que é a Associação Nacional de Fornecedores de Material de Construção, né, justamente porque a reserva técnica ela pressupõe uma certa triangulação, né? Então, você tem numa ponta do triângulo o profissional de arquitetura e urbanismo, na outra ponta o contratante, aquele que procurou o arquiteto, né? E procurou o profissional pelos serviços que ele dispõe, e na outra ponta ainda os fornecedores com os quais aquele contratado, né, o arquiteto contratado, ele trabalha. A reserva técnica é um termo que a gente utiliza, não sei se todos conhecem, né, para dizer de um recebimento adicional, né, que o arquiteto tem, né, quer dizer, uma forma extra de remuneração por meio de comissão financeira mesmo, por benefícios, por prêmios, né, por serviços que ele está prestando. Então, essa prática é uma prática vedada também pelo Código de Ética e Disciplina.
né, seja qual for a forma de recebimento extra que o profissional está adquirindo, né? A gente sabe que, na prática, né, e o profissional que está mais ligado ali ao mercado de trabalho, ele diariamente ele se submete, né, a práticas desse tipo, né? Então, a gente tem hoje muitas lojas de acabamento, de materiais de construção, que estimulam essa prática, né? Que tem ali programa de pontos, núcleos de premiações, né? A gente, nas redes sociais mesmo encontra, eu mesma vejo vários colegas que se formaram comigo, recebendo prêmios, viajando, ganhando um carro, né? Pela atuação profissional, e não é pela qualidade do trabalho que desenvolveu, mas pela quantidade de vezes que ele procurou determinados fornecedores, né? A quantidade de serviços que ele conseguiu fechar, né? De compras que ele conseguiu fechar através do seu contratante junto a determinados fornecedores. Então, como situação problema, a gente apresenta uma aqui, né? Então, você foi contratado para um projeto de execução de obra de uma residência. Infelizmente, ocorreram divergências entre você e o contratante que levaram ao rompimento do contrato e ele buscou todos os meios na justiça e no CAL para comprometê-lo. Dentre os serviços que ele prestou, teve um layout de cozinha com móveis planejados, cujo projeto final e instalação foi realizada por uma loja conhecida na cidade. O dono da loja assinou para o proprietário um termo em cartório afirmando que, de fato, foram eles que detalharam o projeto e que ele costuma pagar 10% como comissão. Então, aí a gente pergunta, você concorda ou não concorda? E, gente, isso, assim, eu arrisco dizer que todos os estudantes que estão desenvolvendo estágio em escritórios, eles têm contato com práticas como essa. Às vezes são eles, os agentes dentro dos escritórios, a organizar, né, o recebimento e a cobrança de comissões junto a fornecedores. Então, sempre que a gente leva isso em palestra, é realmente um grande susto para o estudante. Ele acha que isso é uma prática normal, né? A gente tem vários profissionais ativos que também naturalizaram, né, a prática de cobrança de reserva técnica, de cobrança de comissão, por levar um cliente a uma determinada loja e fazer com que esse cliente gaste recursos, né, na compra de materiais, sobretudo de acabamento. Então, esse tema, combinado àquele dado que eu apresentei lá no começo, né, de quase 60% de arquitetos atuando em um único nicho, que é justamente o nicho de arquitetura de interiores, esse tipo de prática vai aparecer também em maior número, é alguma coisa que nos preocupa. Então, é prática vedada, mas a gente reconhece que é uma prática que se apresenta atualmente sob inúmeras formas e cotidianamente, né? Então, em atenção a isso, a gente tem aqui como resolução que, infelizmente, é uma prática comum, né? Mas é vedada. Então, a gente apresenta aqui as regras que justamente correspondem, né, a esse tipo de infração. E ainda que muitas lojas de acabamento estimulem, né, a gente aqui pelo conselho, quando aparecem denúncias que envolvem lojas, ou a gente, né, a partir do próprio exercício de fiscalização mais ativa, que vasculha as redes sociais, né, e entra em contato com lojas que têm esse tipo de prática, né, que estimula esse tipo de prática, a gente faz um trabalho de aproximação, de orientação, né, às lojas, mas a gente não atua na punição de lojas, né? Toda a nossa atenção é voltada ao profissional. Então, a gente, ainda que atue indiretamente junto aos fornecedores, é o profissional responsável técnico que está infringindo, né, a ética e a disciplina profissional, tá? Então, como dicas, cuidado com essas ofertas de lojas, né, ao indicar seus produtos, lembrar que o profissional ele foi qualificado de um ponto de vista técnico para fazer a indicação de material. Ele não pode perder de vista a perspectiva técnica ao indicar um tipo de piso, um tipo de material para bancada, uma louça sanitária. O que baliza a tomada de decisão desse profissional precisa ser sempre a especificação técnica, né? E não a sedução que às vezes ele cai, né? Por propinas, por brindes, por comissões que são financeiras e que não vão se distanciando
né, da especificação técnica, tá? Então, deixar sempre muito claro para aquele contratante que ele é o único responsável pela sua remuneração. Qualquer remuneração extra é uma prática, né, é lida pelo conselho como uma forma de corrupção, tá? Entre particulares. As regrinhas que estão relacionadas a 3.216, olha lá, o arquiteto urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição. Então, assim, está bastante claro, né, no Código de Ética de que essa é uma prática vedada, tá? A 3.218, o arquiteto urbanista deve recusar-se a receber honorários, pagamentos, vantagens de duas partes de um mesmo contrato vigente. Então, se ele está recebendo de um contratante, ele não deve receber de um fornecedor, né? A regra 1.2.2, o arquiteto urbanista deve exercer, manter e defender a autonomia própria da profissão liberal, orientando suas decisões profissionais pela prevalência das suas considerações artísticas, técnicas e científicas sobre quaisquer outras, tá? Então, esse é um tema que a gente vem se dedicando muito, a gente espera, a partir dessa comissão, reconhecer as múltiplas formas com que essa prática vem sendo desenvolvida, né? Isso se refinou muito, se sofisticou muito nos últimos anos, e a gente acredita que, ainda que a posição seja pela vedação da prática, né, a gente precisa se aproximar, porque isso diz respeito para a gente, como que a gente vem lendo, né? Se a gente lembrar de novo daquele quadro de conjuntura profissional, a gente vai aproximando, né, a prática de reserva técnica, de cobrança de reserva técnica, das formas de precificação. Então, o que a gente vem, junto aos profissionais, procurando ler e entender, é que, na dificuldade de precificar adequadamente os serviços que presta, né, o profissional opta por receber adicionais, né, através da sua prática profissional, e manter preços de serviços menores, para poder concorrer melhor, para poder garantir a execução de um serviço, né? Então, isso me preocupa nesse sentido, quer dizer, isso está muito ligado às formas de precificação e a esse quadro que a gente reconhece como de precarização do trabalho. Um outro tema, direitos autorais em relação com os colegas profissionais. Aqui a gente já vai partindo diretamente para as dicas, né? E lembrando que essas situações problema que eu apresentei para os dois temas anteriores, elas podem ser estimuladas por vocês, né, junto aos alunos, a partir de estudos de caso, né? Eles próprios podem apresentar situações, né, que possam ser debatidas em sala de aula, né, entre colegas, com mediação do professor. Então, aqui no nosso material, a gente já vai direto para as dicas, para também não estendermos demais, né? Mas lembrando que nos parece adequado que situações problema sejam fomentadas durante as aulas de ética profissional, né? Porque justamente elas vão trazendo muita força, um quadro de realidade, né? De como que, na verdade, a prática profissional vem se desenvolvendo, né, fora da sala de aula. Então, nesse tema, direitos autorais em relação com os colegas profissionais, a gente percebe aqui, né, aí a gente tem o estudante diretamente ligado, então tem a ver com o plágio, né, então a gente citou, de certo modo, isso lá no tema de marketing profissional, né, então tem relação com a divulgação de imagens, de projetos desenvolvidos, sem a menção de autoria de outros profissionais, né, então, vou dar como um exemplo aqui algumas denúncias que a gente recebe dentro desse tema, profissionais que vão executar reforma de imóveis ou ampliação de um imóvel já existente, e aí divulga, né, a imagem eletrônica, o projeto da edificação como se fosse todo ele, né, de sua autoria, sem mencionar um profissional que trabalhou anteriormente, né, que foi, na verdade, o autor do projeto arquitetônico original, né, então, trabalhos em coautoria, né, mesmo que com outros campos profissionais, né, então, reconhecer a participação de colegas antes e durante, né, mencioná-los, informá-los sobre processos de projeto que se darão, né,
momento posterior, né? Então, eu venho contando, por exemplo, eu fui pessoalmente contactada, né, por uma profissional que pegou um projeto que é de minha autoria, 15 anos depois, ela ia desenvolver uma reforma, ela me encontrou nas redes sociais e me informou que ia executar um projeto de reforma naquela edificação. Isso está previsto no nosso código de ética, isso é importante, né, de ser apresentado ao estudante né, que as edificações têm memória, né, os trabalhos têm, né, o edifício ele tem ciclo, ele tem trajetória, e os profissionais precisam ser sempre reconhecidos e divulgados. E as regras também que se relacionam mais diretamente à questão do direito autoral, né, a prática de plágio. Então, a 5.2.1, o arquiteto urbanista deve repudiar a prática de plágio de qualquer apropriação parcial ou integral de propriedade intelectual de outrem. Aí, por exemplo, a 5.2.12, o arquiteto urbanista deve reconhecer e registrar em cada projeto, obra ou serviço de que seja o autor as situações de coautoria e outras participações, né? Então, assim, isso desde o RRT, né, do Registro de Responsabilidade Técnica, ele deve fazer menção e registrar, né, as coautorias ou as autorias anteriores. Então, isso é uma questão absolutamente formal, né, e no momento em que ele for fazer o registro da responsabilidade atual, ele precisa atentar para isso, mas também na divulgação dos trabalhos que ele executa, né, e a gente vem recebendo muita denúncia sobre isso, tá? E de novo aqui, né, vou reforçar que eu estou apresentando as regras relacionadas aos temas, porque nos parece, a Comissão de Ética e Disciplina, que a divulgação das regras, por mais maçante que isso possa parecer às vezes, né, um conjunto de textos não imediatamente assimiláveis, mas trabalhar as regras do Código de Ética junto com os estudantes, introjetando, né, a estrutura do Código de Ética, esse documento que é referência, que precisa ser consultado com frequência, nos parece importante, tá? Então, a gente vem tentando aqui encontrar meios para poder apresentar e divulgar, difundir as regras do código. Então, a gente, de novo, aqui conta com os professores na apresentação e no trabalho mais atento, mais minucioso sobre cada um desse conjuntinho de regras aí dos capítulos, tá? Contratos de prestação de serviço. Aqui na questão dos contratos, é um tema que a gente vem também debatendo muito com os profissionais, nas nossas idas ao território, né? É objeto de muitas lives, cursos de capacitação do Conselho, né? Tem alguma coisa já gravada na lista de vídeos do YouTube do Conselho, tem muito material a respeito disso, porque, de fato, a maior parte das denúncias que a gente recebe tem a ver com a ausência de contrato, ainda que ele seja obrigatório, né? Então, é um documento exigido pelo Código de Ética, ou por contratos muito mal estabelecidos, né? O Conselho não fornece um modelo de contrato, né? Porque isso tem a ver com as várias realidades, né? O modo como o profissional ele se arranja profissionalmente, se ele é empresa, se ele é autônomo, o tipo de serviço que ele presta, a realidade local, né? O modo como ele se estabelece diálogo e contato com os seus contratantes, mas a gente fornece dicas, né? E nas nossas lives, nos nossos cursos de capacitação, são dadas muitas recomendações nesse sentido. Então, o contrato, ele é um documento exigido pelo Código de Ética. O que a gente vem percebendo, e aqui cabe esse parênteses aqui, né? Também pelo uso das redes sociais, cada vez mais os trabalhos vêm sendo firmados, né? Os serviços vêm se estabelecendo com ausência de contrato, vão virando combinados de WhatsApp, não é nem e-mail mais, né? Então, é combinado de WhatsApp, combinado de chat de Instagram, né? Então, a gente vem recebendo muita denúncia onde, na verdade, não tem contrato, o que tem são trocas de mensagens, né? Então, como dica, a gente, ainda que o contato, as reuniões, algumas etapas do processo de trabalho se deem à distância, né, digitalmente, a partir das redes sociais, a gente sabe que isso é uma realidade hoje, mas que o profissional realmente atente para estabelecer um contrato. Esse contrato ele precisa apresentar o objeto, as condições, os prazos, os serviços que serão executados, os custos, as etapas, as formas de pagamento,
as responsabilidades de cada uma das partes. Então, um contrato, né? Um contrato de prestação de serviço qualquer, mas muito importante. E é claro que ao longo da execução do serviço, seja serviço mais de projeto ou de execução de obra, essas determinantes do contrato, elas podem ser alteradas, né? Você vai a uma obra e o serviço se amplia, né? O escopo do serviço, no contato com o contratante, ele se amplia, né? Ou em função de determinações outras, o prazo se amplia, né? Os custos também são adicionados, né? Agora, todas essas alterações, a gente também recomenda que sejam registradas, ainda que pelo WhatsApp, por e-mail, né? Mas o registro dos combinados, que são feitos, às vezes, oralmente, em obra ou em reuniões, importante que se dê, né? Tenha por hábito guardar esse conjunto de registros, né? Sob as mais variadas formas, para se garantir, né, diante aí de alguma coisa que porventura venha a acontecer durante processos que são longos, né? O processo de projeto às vezes é longo, o processo de obra às vezes é longo, então muita coisa pode acontecer no meio do caminho e a gente sugere então que além do contrato, o registro de tudo aquilo que se adequa, né, que se altera ao longo do tempo, aconteça, tá? O RRT, ele é um documento importante, né, é o registro da responsabilidade técnica, às vezes no processo de apuração tem força de contrato, mas como também o RRT, os campos de preenchimento, eles não revelam tudo, né, ou pelo menos, às vezes, pelo próprio modo como o RRT ele é preenchido, né, de maneira mais rápida, ele não coloca com clareza os detalhes da prestação do serviço, então a gente realmente sugere que o contrato seja estabelecido por escrito, tá? E aí as regras que estão relacionadas a isso, né, o arquiteto urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviço somente após obter as informações necessárias, a gente já falou dessa regrinha lá, quando estava falando do marketing profissional, né, a 3.2.4, o arquiteto urbanista deve discriminar nas propostas para a contratação de serviços profissionais as informações e especificações necessárias sobre sua natureza e extensão, de maneira a informar corretamente os contratantes sobre o objeto do serviço, resguardando-os contra estimativas de honorários inadequadas. Então, tem lá, né, de novo, as regrinhas que estão mais diretamente relacionadas a contrato, tá? Estabelecimento de contrato. Execução de serviço, né? Então, a gente já disse que essa execução de serviço, ela deve obedecer ao contrato, né? Para garantir que esse serviço seja realmente prestado com clareza, com qualidade. Ela precisa atentar à legislação e normas existentes, né? E ser previsto dentro de determinados prazos e custos, né? A execução da obra, do serviço, abrange não só os aspectos que são éticos, mas também civis, né? Então, civis e criminais, né? É muito comum chegar aqui denúncias que já estão em outras esferas, justamente porque são decorrentes de práticas que implicam civilmente e criminalmente ao profissional, né? Então, o que é de responsabilidade na execução do serviço? Toda a equipe, tudo que foi utilizado para desenvolvimento do processo de trabalho, né, toda a legislação e norma existente relacionada ao serviço. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma denúncia que recebemos, onde a própria denunciada, a arquiteta, ela acabou se comprometendo ao se manifestar em relação à denúncia, né? Então, era um trabalho, né, um serviço que ela prestou de projeto arquitetônico, ela executou a obra, e aí o fiscal da prefeitura passou e viu que não tinha projeto aprovado junto ao órgão público, né? Não tinha um projeto aprovado na prefeitura, e, inclusive, a obra já executada, ela não obedecia às normas vigentes, então ela desrespeitava recuos naquele caso. E aí houve ali uma notificação para demolição parcial da edificação. O contratante denunciou a profissionada, né, por não observância às normas da prefeitura, e ela, ao se manifestar, disse que, olha, eu fui contratada para
execução de projeto e obra, e não para projeto legal. Então, assim, a não observância à legislação, ela não está vinculada à prestação de serviços relacionados à aprovação de projetos, mas ela é obrigação do profissional que vai prestar todo e qualquer serviço, né? Então, nesse caso, ao dizer que não, olha, não observei porque eu não fui contratada para aprovar o projeto, ela própria se comprometeu, né, nesse caso, tá? Só como um exemplo aqui para dizer daquilo que envolve a execução do serviço, né? Aquilo que está sob responsabilidade do profissional ao executar um determinado serviço, seja de projeto, seja de obra, né, de execução de obra. Então, durante a realização do serviço, registra, arquiva toda a comunicação, né, cuide dos membros da sua equipe, estabeleça um diário de obra, e-mails, aplicativos de mensagens, né, faça aditivos contratuais. Então, atente para o processo de trabalho que é complexo e que envolve um conjunto de responsabilidades. As regras relacionadas, mais uma vez, então 1.2.1, o arquiteto urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes ou sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou direção e assegurar que eles atuem em conformidade com os melhores métodos e técnicas. A 2.2.1, o arquiteto urbanista deve considerar o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais. A 3.214, o arquiteto urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida a seus contratantes. Então, por exemplo, teve um monte de... a gente recebe denúncias assim, né, do contratante que foi até a prefeitura para saber o que estava acontecendo com o projeto que não era aprovado nunca, e aí, de repente, descobre que houve lá uma lista de comuniques não atendidos, né, e das quais ele nem havia sido informado. Então, esse cuidado durante o processo com o contratante, com aquele que te contratou, é um cuidado aí que a gente, uma atenção, né, um ponto de atenção que a gente recomenda aos profissionais, né, e aos futuros profissionais. Aqui é como um último tema, o tema do acobertamento, e aqui a gente tem, assim, uma relação absolutamente direta, uma participação direta dos estudantes, né? O que é o acobertamento? É o termo que a gente utiliza para definir essa prática de emprestar o nome, né? Então, muitos estudantes, eles acabam se envolvendo em denúncias, de que modo? Eles prestam o serviço como leigos, né? Eles se apresentam como profissionais, eles executam projetos, mas eles têm alguém que assina por eles, um profissional já ativo, habilitado, que assina pelos serviços deles, né? Que eles estão prestando irregularmente. Esse profissional, ele será implicado aqui, né, junto ao conselho, por prática de acobertamento. Ele está emprestando o nome dele, está emprestando o registro profissional dele para um leigo. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que, muito comumente, esse leigo é um estudante de arquitetura e urbanismo, né? Então, trabalhar, né, a prática de acobertamento e as implicações que isso tem, quer dizer, se do ponto de vista ético e né, profissional, será esse profissional que emprestou o nome o implicado, para esse estudante também, quer dizer, ainda que ele não seja sancionado pelo conselho, para ele é alguma coisa muito ruim, né? Ele ficar envolvido numa prática dessa, o conselho ter conhecimento de que aquele futuro profissional que ainda, né, estabelecerá uma relação mais direta com o conselho, ele já entra no conselho com essa marca, né, ruim. Então, a gente chama atenção para esse tema, que muito diretamente está relacionado aos estudantes. Então, aos profissionais, a gente, como dica, a gente sugere que se emita o RRT somente quando o serviço de fato foi prestado, né, que não se empreste um documento de responsabilidade técnica sobre algum serviço que você não tem domínio, não tem, né, de fato não executou. Lembrar que sempre que, ao ser responsável técnico por uma empresa, de outra pessoa, tudo que for realizado por ela terá a sua responsabilidade, porque aqui também a gente tem conhecimento de empresas, né, que vão trazer
estou dizendo de marcenarias, de empresas desse tipo, que tem, às vezes, um arquiteto que assina o RRT pelos projetos de marcenaria que são executados por aquela loja, mas não necessariamente é ele que executa. Então, muito cuidado, porque a responsabilidade técnica por aquele serviço não é da empresa, é do profissional que responde pela empresa, né? Aqui a gente não... A prática ética, né, o exercício ético, ele não é de empresa, é do profissional, né? Ser ético corresponde a um exercício individual, cada um de nós, né? Então, a empresa jamais será implicada, né? Quem será implicado é o profissional que responde pela empresa, tá? E o cuidado com solicitações que parecem, às vezes, triviais, né? Isso acontece muito, por exemplo, junto a condomínios verticais. Ah, eu vou derrubar uma parede. Olha, meu amigo que é arquiteto, será que você não faz aí um RRT? Eu já sei que essa parede está autorizada, ela pode ser demolida, eu quero fazer um balcão. Então, cuidado com isso que parece, às vezes, muito trivial, né? Mas que, de fato, tem implicação junto ao conselho, né? E junto à justiça, muitas vezes pela responsabilidade técnica que foi assumida ao fazer o registro da responsabilidade, tá? As regras relacionadas, o arquiteto urbanista deve declarar-se impedido de contratar, representar ou associar-se a pessoas que estejam sob sanção disciplinar, excluídas ou suspensas, né? Porque às vezes a gente tem esse caso de profissionais que estão com alguma... já estão comprometidos e aí eles continuam atuando e aí você tem um colega que vai assumindo a responsabilidade nesse caso, né? Ou, no caso da regra 5.2.10, o arquiteto urbanista deve declarar-se impedido de associar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de serviços profissionais sem a sua real participação. Ainda a gente tem, na lei que cria o conselho, né, o artigo 18 também dispõe de algumas infrações disciplinares, elas são utilizadas, né, e elas se somam às infrações do Código de Ética e Disciplina. Então, o inciso 4 fala lá, delegar a quem não seja arquiteto urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto urbanista e integrar sociedade de prestação de serviço de arquitetura e urbanismo sem nela atuar. Então, são coisas que a gente vê muito aparecer, né, que correspondem a essa prática de acobertamento. Eu finalizo a minha apresentação, né, acho que a gente fica à disposição de vocês, né, gostaria de só, nesse momento, apresentar a atual Comissão de Ética e Disciplina, então, eu, Camila, né, que estou coordenando a disciplina atualmente, mas todos os demais membros que ficam também à disposição de vocês, né, para trabalhos conjuntos, para trabalhos orientativos, né, através da plataforma cujo link para solicitação do nosso apoio já foi divulgado aí no chat, tá bom? E a Josiane, que é a nossa supervisora, é funcionária do CAL e que também dá um suporte excelente, assim, né, sempre que a gente precisa e sempre que vocês quiserem contatá-la com dúvidas, né, tem o e-mail aqui da comissão, sede@calsp.gov.br, tá bom? Muito obrigada. Vou deixar aqui só. Fechar o meu aí. Abrir aqui. Camila, obrigada. Muito instigante e excelentes exemplos que você mostrou. Exemplos elucidativos, né, para trabalhar em disciplinas de ética e legislação profissional. Embora você já tenha citado, eu
Eu vou iniciar aqui 2 perguntas e deixo as pessoas à vontade, se quiserem também fazer perguntas, né, mas eu gostaria de saber se você poderia, resumidamente, embora não seja mencionado, citar os cuidados que devem ser tomados pelos profissionais na relação com os contratantes, que, como você mencionou, são os principais problemas Será que eu falo isso? Então, a Ana está falando, acho que teve alguma coisa de eco no som, não sei se todos ouviram, mas ela pediu para eu reforçar um pouquinho alguns cuidados dos profissionais com os contratantes, né? Levando em consideração que, em grande medida, as denúncias que chegam ao Conselho dizem respeito a obrigações não contempladas pelos profissionais junto aos contratantes, né? Esse é um capítulo do Código de Ética e Disciplina, é o capítulo 3, se não me falha a memória, né, que diz respeito às obrigações do profissional junto aos contratantes. Então, lá a gente tem um conjunto de princípios, regras, recomendações, né, a que mais nos chama atenção, de fato, é o estabelecimento do contrato por escrito, com todas as determinações do serviço que será prestado, o escopo do serviço, né, do objeto, condições, prazos, custos, aquilo que não está contemplado no contrato, enfim, né, todo combinado, ele precisa estar reunido desse documento, que é um documento que realmente assegura ao profissional o serviço que ele está prestando, né, são as garantias que futuramente o profissional tem junto àquele contratante, né. O que nos parece importante dizer nesse sentido é assim, os processos de trabalho, eles são longos, de um modo geral. Os projetos demoram a ser executados, né, se tem obra, é mais longo ainda. Então, assim, nesses processos que são longos, muita coisa pode acontecer, e é isso que as denúncias vão revelando para a gente. Muita coisa acontece, né? Então, o contrato, ele é uma garantia nesse sentido. A outra coisa que, nesse contato com os contratantes, é importante de dizer, é o aspecto técnico do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Não perder de vista que você foi contratado pelo seu conhecimento técnico, né? E realmente não exercitar nenhum outro tipo de prática que se distancie do teu conhecimento técnico. Acho que são as duas dicas assim, né, mais importantes que a gente pode dizer desse contato com contratantes. Obrigada. A segunda questão que eu gostaria de te fazer é, se um arquiteto urbanista ele for denunciado no CAL São Paulo, qual é a tramitação do processo de denúncia no conselho até o julgamento e quais as punições possíveis, de uma maneira sucinta, que pode acarretar para o profissional? A denúncia, ela chega ao conselho normalmente pelo site, né? O site tem lá um portal para fazer denúncia, às vezes através dos nossos escritórios regionais. Ela pode ser anônima, ela pode ser identificada. Quando identificada, o denunciante pode solicitar sigilo ou não, né? Então, é o modo como isso entra. A denúncia, ela entra pelo corpo de fiscalização. Então, a fiscalização, os nossos fiscais, eles vão fazer uma triagem, né? Eles vão fazer uma primeira etapa de apuração. Eles vão olhar quais são os documentos que foram adicionados à denúncia, se falta algum documento muito importante para aquela denúncia poder ser, de fato, apurada, né? Então, eles executam uma primeira fase, assim, né, de apuração. Se a denúncia ela vai revelando indícios de falta ética, né, porque pode ser exercício ilegal da profissão, mas pode ser um exercício ético, né, falha ao exercício ético. Aí ela é encaminhada à Comissão de Ética e Disciplina.
Na comissão de ética e disciplina, haverá a distribuição da denúncia entre os conselheiros que são membros da comissão e que são conselheiros relatores da denúncia. Então, esse conselheiro que recebeu a denúncia, ele vai olhar a documentação anexada, ele vai pedir a manifestação do denunciado, né, desse profissional que foi denunciado, ele vai informar, falar, olha, denunciado, arquiteto, você foi denunciado, né, por causa disso, disso e disso. Então, o profissional, nesse momento, ele tem acesso à denúncia, ele fica sabendo que foi denunciado e qual é o objeto da denúncia. Ele tem a chance de se manifestar, de se defender, de apresentar documentos, enfim. Então, corre essa primeira fase, que a gente chama de uma fase de análise preliminar. O conselheiro relator, ele pode terminar essa fase dizendo que não houve indícios suficientes, e aí ele arquiva a denúncia. Ou há indícios, sim, ele confirma de que os indícios são relevantes e ele acata a denúncia. Aí essa denúncia, ela vira um processo ético dentro do conselho. E aí abre-se uma nova etapa, que é uma etapa de apuração propriamente dita. Nessa etapa de apuração, pode haver uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes, uma audiência de instrução do processo, caso haja dúvidas ainda, né, não esclarecidas, né? E aí o conselheiro relator, ele vai se certificar de ter todos os elementos disponíveis para poder montar o seu parecer. É nesse momento do parecer que, de novo, ou ele vai arquivar, porque ele entende que não houve cometimento de falta ética, ou ele vai sugerir uma sanção. Ele sugere uma sanção porque não é ele quem executa, é o plenário do CAU São Paulo, então essa denúncia que virou um processo, ela vai ao plenário para todos os conselheiros avaliarem conjuntamente, né, se aquele parecer ele faz sentido, né, se o relator ele foi exitoso, né, no seu processo de análise e apuração e na sanção que ele estabeleceu. Essa sanção, ela não é aleatória ou processo assim superficial, né? As sanções são previstas em resolução do CAU e elas podem ser de advertência privativa, né? Ou seja, o arquiteto é chamado ao conselho para receber uma advertência. Ela pode ser uma advertência pública, então ele é advertido publicamente, inclusive no sítio eletrônico do conselho, por meio de edital. Pode ser de suspensão, pode ser de aplicação de multa, né, e ela é medida em quantidade de anuidades, e pode ser de perda de registro, temporário ou permanente. Né? Então, isso quem decide finalmente é o plenário do conselho, né, o conjunto de conselheiros que vão concordar ou não com o parecer do conselheiro relator. Bom, perfeito. Se alguém quiser fazer alguma questão, fica à vontade. Eu queria só acrescentar que se os docentes ou coordenadores de curso quiserem mais informações ou a participação do CAU São Paulo nas suas atividades didático-acadêmicas, eles podem solicitar uma palestra ou uma oficina junto ao conselho. O Eduardo já colocou no chat o formulário para solicitação. Os coordenadores de curso receberam esse formulário por e-mail também, e a gente vai colar no chat as atividades que estão disponíveis, né? Então, o Eduardo já colocou aí uma série de atividades das mais diversas comissões do CAU São Paulo, principalmente as comissões finalísticas ordinárias e especiais, que estão aí disponibilizando várias palestras e temas de interesse, acredito que das instituições de ensino. Tanto atividades para alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação, que nós destacamos aqui. Alguma questão?
Camila, você gostaria de acrescentar alguma coisa para nós finalizarmos, então? Eu queria só, na verdade, agradecer e dizer que a Comissão de Ética fica, né, realmente à disposição. A gente acredita muito nesse trabalho conjunto, né, e vimos discutindo muito a efetividade das ações orientativas que a gente desenvolve. Quer dizer, realizar palestras nas salas de aula é alguma coisa importante, que nos leva a chance, a oportunidade de estar junto com os estudantes, junto com os profissionais que são docentes, né? Os conselheiros, eles vão ao território, à ponta, e conseguem estabelecer um diálogo mais franco e direto, mas a gente sabe também que há uma falta de capacidade de atuar, né, de modo mais ampliado, né, assim, no conjunto dos cursos, porque nós somos em 11 conselheiros na comissão de ética. Então, é por isso que para a gente nos pareceu importante, né, junto à comissão de ensino e formação, a realização desse mini curso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está encarando esse mini curso aqui como um teste, né? Assim, a gente apresentou um conteúdo, mas a gente solicita, né, aos professores que, se tiverem sugestões de outros conteúdos, se percebem, né, outras dificuldades, outras questões a partir das quais a gente possa se debruçar e contribuir, que nos apresente através daquele e-mail, né, que eu apresentei. Talvez a gente pudesse pôr aqui, eu vou pôr aqui no chat de novo, porque para a gente é muito importante poder estabelecer um contato mais direto com os professores, né, enxergar os professores como parte do próprio conselho, né, que eles realmente têm condições de levar, né, as ações, mas não só as ações, esse conjunto de orientações aos estudantes, né? Uma grande preocupação em realmente orientar desde o momento de formação esse profissional que vai passar a atuar no mercado de trabalho. Perfeito. Então, destacando em relação às atividades que o Eduardo colocou no chat, a Comissão de Ética e Disciplina já disponibiliza para as instituições de ensino, para os docentes, uma palestra e uma oficina que estão denominadas Dicas para o Exercício Ético Profissional, né? Então, já está aí à disposição de vocês, caso vocês queiram mais informações ou a participação do CAP. Essa foi uma atividade, nós vamos encerrar, então, o mini curso. Essa foi uma atividade de capacitação do CAL São Paulo, realizada pela Comissão de Ética e Disciplina e pela Comissão de Ensino e Formação. Eu queria muito agradecer aqui a Camila, que ministrou o minicurso, ao Eduardo, que nos deu um apoio para a realização dessa atividade. E destaco também que nós vamos realizar outras lives como essa, com uma série de minicursos e oficinas. O próximo minicurso será no dia 6 de setembro, às 10 horas também, e ele vai tratar do RRT docente e pesquisador, então, como atestar a responsabilidade técnica para esses profissionais especificamente. E nós teremos junto conosco, junto com a Comissão de Ensino e Formação, a Comissão de Exercício Profissional, através da sua coordenadora, Fernanda Felipe. As outras atividades ao longo do semestre estão também aí no chat, e agradecemos a todos e desejamos uma boa tarde.